Vimos então que em Mateus 18:11, Jesus disse que veio resgatar o que se havia perdido. Nos primeiros capítulos de Gênesis, temos como que o homem se perdeu. E a partir de lá, fizemos uma lista dos pontos que são importantes para que nós consigamos interpretar as Escrituras de maneira correta. O primeiro ponto é que quando Deus criou o homem, a natureza dele não estava inclinada para o mal, Gênesis 1:26, Gênesis 2:25. Até mesmo porque éramos a imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, como Adão foi criado diretamente por Deus, ele então era filho de Deus. Gênesis 1:28, Gênesis 5:1. Terceiro, Deus entregou o domínio da terra ao homem, Gênesis 1:26, Gênesis 2:19 e 20, e colocou ele como responsável por cultivar o jardim do Éden, Gênesis 2:5 e 8. Tanto o homem como os animais eram vegetarianos. Deus lhes deu vegetais com sementes como fonte de alimento, Gênesis 1:29 a 30. E deu ao homem o privilégio de gerar filhos, Gênesis 1:28. E por último, e não menos importante, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui é a palavra de Deus. Apesar deles não terem uma Bíblia escrita no papel ou em mídias digitais ou na internet, vejam que os quatro últimos, principalmente, são instruções diretas de Deus ao homem, formam as instruções da palavra de Deus, a palavra de Deus ao homem naquela época no Éden. E nós vamos ver que ao longo da história humana, essas instruções foram sendo alteradas, como, por exemplo, a possibilidade do homem comer carne após o dilúvio. Já que o homem não tinha sua natureza corrompida, o que aconteceu para que a sua natureza fosse corrompida? Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E as Escrituras nos mostram que Adão e Eva tinham entendido a mensagem. Eles estavam bem conscientes de que, se fossem por esse caminho, qual seria a consequência. Gênesis 3, de 1 a 4, a partir do grafado. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Sabemos, através do Apocalipse 22, que a serpente é Satanás. E vemos aqui claramente que eles estavam super cientes de que eles não deveriam fazer e o que aconteceria se eles fizessem. Eles acabaram desobedecendo a Deus. E por consequência disso, Deus cumpriu aquilo que havia predito, havia avisado a eles que aconteceria caso desobedecessem. Gênesis 3:19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então vemos de uma maneira muito clara que, em consequência da desobediência do homem, ele estava avisado do que aconteceria. Deus então definiu a sua morte em função da sua desobediência. Mas a morte que fala aqui é pura e simplesmente a morte do corpo. Vejam que, inclusive, eles não morreram imediatamente. Passaram-se vários anos até que isso acontecesse. Não tem mais algum significado para a morte do corpo? Ou melhor, algum significado para a morte além da morte do corpo? Vejamos os comportamentos que Adão e Eva passaram a ter imediatos ao fato de terem desobedecido a Deus. A malícia, os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Gênesis 3:7. A vergonha de Deus. Quando ouviram os passos do Senhor que andava pelo jardim, esconderam-se da presença do Senhor. Jogar a culpa nos outros e fugir da responsabilidade. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore. Amor aos bens materiais, ciúmes e inveja. Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu. Gênesis 4, de 3 a 5. O ódio e a disposição para cometer assassinatos foi quando Caim matou seu irmão Abel. Gênesis 4, 8. E de maneira geral, o comportamento da humanidade, inclinação completamente para o mal. Gênesis 6:5. O Senhor viu
que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então aqui nós vemos uma morte, a morte espiritual, a santidade de Deus, a justiça, todas as coisas que Deus é, já não estavam mais presentes no homem, que havia corrompido completamente sua natureza. E aí foi expulso da presença de Deus. Sim, a morte do corpo passou a estar presente na humanidade, a nossa natureza completamente corrompida, que espelha, de uma forma geral, na sociedade que nós vivemos hoje. E a morte do corpo não é a única consequência, como nós vamos estudar juntos nos próximos. Como que isso se conecta à obra de Cristo na Terra e da impossibilidade do homem chegar a Deus por si mesmo.